Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Robson, que está dando uma aula de lavagem de dinheiro. Dr. Robson, nos explica como que funciona o COAF. Pois bem, o COAF, na verdade, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, o que significa aí a sigla, o Brasil optou por dar esse nome àquele órgão, né, mas na verdade, genericamente, ele é chamado mundo afora de Unidade de Inteligência Financeira. Em inglês, eles costumam chamar por FIU, né, Financial Intelligence Unit. O que é essa unidade de inteligência financeira? É um órgão que cada país tem que ter para recepcionar as informações dos bancos, do mercado em geral, sobre as transações suspeitas das pessoas. Quais são as transações suspeitas? Aquela que o gerente do banco ou o cidadão lá da imobiliária, ele desconfia, o dono da loja de carros, ele desconfia que a transação é incompatível com a renda declarada, por exemplo, ou quando ele desconfia que a atividade profissional daquela pessoa é ilícita, na verdade, né? É um banqueiro, por exemplo, de jogo de azar, algo do gênero, e na verdade ele se passa ali por uma pessoa que tem uma outra profissão e tal. Então toda vez que se identificar esse tipo de coisa, isso é informado a esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que gera um relatório de inteligência financeira e distribui para as autoridades apurarem a lavagem de dinheiro. Pelo conhecimento que você tem, onde você acha que ele fica melhor alocado? Porque hoje há uma discussão, fica no Ministério da Justiça, vai para o Banco Central? Essa pergunta é um pouco difícil de responder pelo seguinte, né? Na verdade, digamos assim, vamos falar um pouquinho rapidamente aonde ele fica alocado nos outros países, né? Bom, há uma incidência bem elevada de unidades de inteligência financeira, que seria o equivalente ao nosso COAF, né? O nome COAF é um nome específico nacional, mas o gênero é Unidade de Inteligência Financeira. Costumam ficar alocados nas polícias nacionais, por exemplo, na Alemanha fica na BKA, que é a Polícia Federal da Alemanha. No Reino Unido fica na NCA, que é a Agência Nacional de Combate ao Crime, né? Polícias Judiciárias Investigativas de âmbito nacional, né? Em Portugal, fica na Polícia Judiciária, que também é a Polícia de Investigação de âmbito nacional, a PJ, né? Em outros países, ele costuma ficar no Banco Central, uma espécie de Banco Central, em alguns, ministério equivalente ao Ministério da Economia e tal. Então, é difícil dizer onde seria o ideal para ele ficar. O importante é que ele tenha autonomia. Que funcione. E que funcione. Por isso que ele foi criado como um conselho, para que ele tivesse uma certa autonomia e qualquer problema de deliberação fosse discutido por várias pessoas que ali estão, cada qual representando um órgão da esfera federal, né? Agora, a preocupação nossa, já adiantando um pouco com relação à ida para o Banco Central, é que ele é uma autarquia e tem uma legislação própria no Brasil. Não sabemos ainda se essa legislação vai ser alterada ou não, porque na atual conjuntura, ela não contempla a possibilidade de pessoas trabalharem no Banco Central se não forem provenientes de carreira própria do Banco Central, concursados para o Banco Central, né? Então imaginemos, hoje o COAF, como é que ele é composto? Ele não é concurso público para trabalhar no COAF. São todos servidores públicos concursados, mas de outros órgãos. Da polícia, executivo público, aquele cargo de executivo público que milita em vários ministérios na esfera federal, né? Também temos aqui na esfera estadual, temos até pessoas do Banco Central também lá. Então, se esse COAF for migrado para o Banco Central e não for feita essa devida adequação legislativa, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão mais poder trabalhar no COAF. Serão restituídas para os seus órgãos de origem. E aí, como é que fica o novo COAF? Vai ter que ser criado uma nova unidade com pessoas novas. Estrutura. Exatamente, esse é o problema. Muito vai se perder. Até treinar as pessoas novas de como aquilo deve funcionar, com certeza muito vai se perder. Esse é o nosso grande receio. Nós temos um caso agora aí que está no Supremo, que está para ser, foi dado uma liminar, né? Agora vai para plenário para decidir em relação à suspensão de encaminhamento desses dados do COAF diretamente. O Toffoli entende que tem que passar pelo Poder Judiciário para depois ser encaminhado para um processo. Qual o seu pensamento? Então, isso aí tem sido muito discutido, né? E o posicionamento que a maioria dos órgãos tem se inclinado, pelo que eu tenho percebido, é no seguinte sentido. Primeiro, essa questão da constitucionalidade ou não daquelas movimentações suspeitas serem passadas assim de forma administrativa sem ordem judicial, me parece superada. Nos parece superada, porque em 2016, está até lá no site do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Supremo julga uma série de ações diretas de inconstitucionalidade.
todas elas versando sobre matérias conexas. Sigilo bancário, fiscal, Lei Complementar 104, Lei Complementar 105, né, alteração do Código Tributário Nacional e alteração da Lei do Sistema Financeiro Nacional. Muito bem. E naquela ocasião foi discutido também o artigo 15 da Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem, que dá sustentáculo para o COAF fazer essas movimentações suspeitas, que fala assim: o COAF, ao ter ciência de movimentações suspeitas, comunicará às autoridades para tomar providência. O Supremo tinha dito naquela ocasião que esse artigo 15 e tudo ali era constitucional. Até questionaram. Veja, mas esse artigo 15, quando o COAF informa movimentação suspeita, não está, isso aí não está se inserindo um pouco no campo do sigilo bancário ou fiscal? Entenderam? Bom, ainda que esteja, isso também está previsto na Lei Complementar 105, que diz lá que qualquer movimentação suspeita deveria ser comunicada às autoridades. Então, assim, não haveria nenhuma inconstitucionalidade, seja formal, material, né? Porque a lei de lavagem de dinheiro é uma lei ordinária e a lei do sistema financeiro é uma lei complementar. Não haveria esse problema. Então, nos surpreendeu essa decisão, porque parece-nos que já havia sido decidido isto. E pelo que verificamos da decisão dele, ele traz dois pilares. Uma é a questão de que teria que passar tudo pelo crivo do judiciário, como os inquéritos policiais que são ajuizados. Até aí, ok, tudo bem, não há nenhum problema com isso. E parece-nos que os PICs, aí, os procedimentos de investigação dos ministérios públicos, investigação criminal e os inquéritos, o inquérito civil, não passaria por esse ajuizamento, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Também entendo que o mero ajuizamento não resolve o problema da quebra de sigilo bancário fiscal. Hoje, por exemplo, um delegado de polícia, se ele quer uma quebra de sigilo bancário fiscal, não basta ele ajuizar o inquérito lá pedindo prazo ou dizer que ele instaurou, ele precisa pedir a parte. Então, parece-nos que ele misturou um pouquinho ali essas duas situações distintas, tá? O ajuizamento é legal, é bacana, mas se eu entender que a movimentação do COAF seria, a movimentação que o COAF informa seria quebra de sigilo bancário, de qualquer maneira precisaria então de uma representação à parte para aquilo. Esse mero ajuizamento também não resolveria o problema, porque não é um ajuizamento para aquela finalidade, né? E sim para pedir prazo, para passar pelo crivo de controle externo. Mas, como disse, de qualquer forma não nos parece que haveria necessidade disto, pois já foi decidido no passado. Fora isto, no mundo afora, e todos que têm assento no organismo internacional, Grupo de Ação Financeira Internacional, né? Ou em inglês FATF, Financial Action Task Force, os países seguem as 40 recomendações daquele organismo e os tratados. E dentre essas 40 recomendações está que o sistema de prevenção e combate à lavagem tem que ter essa dinâmica, que a unidade de inteligência financeira vai recepcionar movimentações do mercado e comunicar às autoridades sem necessidade de ordem judicial, porque está comunicando só o que há indícios de ilicitude, não está se comunicando toda a movimentação bancária da pessoa. Quando é feita essa comunicação, então o que é comunicado há uma movimentação anormal na conta fulano de tal. Exatamente. Daí sim, se houver interesse da investigação, que vai prosseguir. Prosseguir, pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, que é o que é feito hoje até a decisão, né? Sim. Só que a decisão acabou por suspender as investigações em andamento no Ministério Público e, por cautela, o COAF também suspendeu o envio dessas informações para a polícia, aguardando aí um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aguardando também a decisão do plenário. Está tudo parado. Tudo parado. Doutor Robson, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu queria aí que você deixasse suas considerações finais. Bom, primeiro, doutor Wagner, quero agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui. É uma honra e um grande prazer aqui, estão todos de parabéns aí pelo programa e pela iniciativa. E dizer que temos que todos colaborar com a prevenção e com o combate à lavagem de dinheiro, desde denunciar aquele vizinho que tem uma atividade estranha em casa, né, e um padrão de vida incompatível com a renda declarada, né, e apoiar essas ações investigativas aí da polícia judiciária, né, no tocante aí ao combate à prevenção. Porque o combate à lavagem de dinheiro é muito mais do que uma moda, é muito mais do que um crime autônomo. É até uma questão de justiça em relação àquele que trabalha, acorda cedo, soa a camisa para ganhar dignamente, honestamente o seu dinheiro, né? Então a ideia é que quem ganhou ilicitamente, que não possa usufruir daquilo, né? Isso que eu gostaria de deixar. Nós agradecemos e sempre aqui estamos de portas abertas. Muito obrigado, igualmente.
Pessoal, encerramos aqui então nosso bate-papo com o Dr. Robson Fernandes, que nos deu uma aula de lavagem de dinheiro. Até a próxima semana.